Como o Tite saiu de ser considerado o melhor treinador do Brasil, campeão da Libertadores, mundial no emblemático Corinthians de 2012, que pra muitos é o melhor Corinthians da história, chegar à seleção brasileira como o melhor treinador brasileiro em atividade, até 2 eliminações pífias na Copa do Mundo, chegar ao Flamengo e sair pela porta dos fundos com um retrospecto fraco, indignação da torcida, eliminação precoce na Libertadores e odiado por quase 90% da maior torcida do Brasil. Como o Tite se tornou, entre aspas, o treinador mais odiado do Brasil. O que tem por trás da queda de um treinador que durante anos foi admirado e consagrado como o melhor do país? Pegue sua pipoca, o que vocês for ingerir aí, meu parceiro, seu café, seu almoço, sua janta, e vem com o Victorando mergulhar nessa história, acompanhar a trajetória do Tite, de treinador desconhecido até o topo do mundo e agora uma das suas maiores quedas. Nascido no dia 25 de maio de 1961 em Caxias do Sul, Adenor Leonardo Bach, vulgo Tite, desde criança sempre teve grande ligação com futebol e não era surpreendente que ele desejasse virar jogador, e conseguiu, começando a sua carreira no Caxias do Sul, time de sua cidade. Por lá fez 121 jogos atuando como volante. Então o Tite era volante, rapaziada. Tá explicado aí o porquê o Tite sempre gosta de jogar aí com bastante volantes nos times deles, né? Na seleção sempre jogou com 3 volantes, no Flamengo aí tava tentando implementar sempre 3 volantes nos jogos aí, então tá explicada a paixão do Tite por volantes. Deve ser porque ele foi um volante e sabe das qualidades aí da posição e se identifica bastante com a posição, né? Em 1984 chegou para jogar pela Portuguesa, disputando 18 jogos e fazendo 5 gols no Campeonato Brasileiro, o que pra volante é bastante coisa, né, rapaziada? 18 jogos, 5 gols. Tem volantes aí, acho que o Mascherano atuou muito tempo como volante e, se eu não me engano, ele foi fazer o primeiro gol pelo Barcelona, né? Depois ele virou zagueiro, mas assim, demorou bastante a fazer gol pelo Barcelona. Foi fazer já no fim da carreira. Então, o volante fazer gol, não são todos que fazem, né? Tem alguns que têm uma média baixíssima de gols na carreira. Então, o Tite já chegou aí fazendo 5 gols em 18 jogos no Campeonato Brasileiro e se destacou também na Portuguesa até que chegou ao Guarani, onde alcançou seu auge como jogador, sendo vice-campeão no Campeonato Brasileiro de 1986 e se consagrando campeão no Campeonato de 1987, que era a Copa União na época, e além também de ter sido vice-campeão no Campeonato Paulista de 1988. Então, o lendário time do Guarani aí, né, teve aí a participação do Tite como volante, cara. Com certeza a torcida do Guarani tem um grande carinho aí pelo Tite. Porém, ele foi obrigado a encerrar prematuramente a sua carreira com apenas 28 anos de idade, em 1989, devido a uma série de lesões nos joelhos, inclusive com ruptura de ligamento, perdendo a mobilidade de uma das pernas. Até hoje, ele não consegue flexionar um dos joelhos. Então, você vê o Adenor aí, o Tite às vezes mancando, né, rapaziada? De vez em quando ele até aparece aí com a bengala, assim, pra auxiliar. É porque o Tite até hoje não consegue esticar a perna completamente devido a essas lesões do tempo de quando era jogador de futebol. E aí você vê como que a medicina evoluiu, né, rapaziada? Porque o Neymar teve uma lesão, se eu não me engano, igual ou pior que a do Tite e já vai voltar aos gramados aqui, mesmo que você fala, pô, o Neymar nunca vai voltar a ser o que ele era antes. Mas ele vai andar sem mancar pro resto da vida. O Tite até hoje carrega as marcas aí dos tempos de quando ele era jogador. Já aposentado, o Tite foi buscar um novo rumo pra vida dele. Então, aos 28 anos aí teve esse baque, né? Precisou se aposentar. Então, poderia ser algo que abalasse o Tite e falasse, pô, eu não quero saber de futebol nunca mais. Mas, pelo contrário, o Tite graduou-se em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Tornou-se treinador dirigindo seu primeiro time, o Guarani de Garibaldi. E aí ele treinou vários times gaúchos depois, como Veranópolis, ganhando a 2ª Divisão Gaúcha em 1993, que foi seu primeiro título na carreira. Depois assumiu o Ipiranga de Erechim e posteriormente o Juventude em 97. Em 2000, dirigindo o Caxias, realizou uma campanha extremamente surpreendente no Campeonato Gaúcho de 2000, levando o clube a ser campeão sobre o Grêmio. O Grêmio que tinha nada mais, nada menos que o jovem garoto Ronaldinho Gaúcho, estreando aí nos seus primeiros anos, mas já fazendo estrago. Então o Tite não só conseguiu anular o Ronaldinho, que ninguém conseguia anular, não só fez isso, como também meteu um 3-0 no Grêmio e se tornou campeão gaúcho. Isso aí despertou os olhos dos times do Brasil, principalmente do Sul, falando, pô, esse treinador aí é diferente, mais ou menos do que o Diniz fez no Audax, né? Quando o Diniz estava no Audax, todo mundo falou, rapaz, olha a campanha que esse cara tá fazendo com esse time. E aí todo mundo virou os olhos pro Tite e falou, oh, esse aí é um treinador muito bom. E em 2001, depois de ter vencido o Grêmio, foi contratado pelo Grêmio, justamente o time que ele havia derrotado. Então, pelo tricolor gaúcho, ele se consagrou campeão do Campeonato Gaúcho e no mesmo ano também levou a equipe ao título da Copa do Brasil. Então, cara, o cara
cara assumiu o Grêmio, foi campeão gaúcho com o Caxias, o que já era um feito incrível, aí pegou o Grêmio e ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Gaúcho logo na primeira temporada dele, e superando o Corinthians nas finais. Mas em 2003, depois de uma eliminação na Libertadores, foi demitido do Grêmio. Essa cultura aqui de demissão de treinador do Brasil, você vai ver que é de muitos anos, tá, rapaziada? O Tite, mesmo fazendo bons trabalhos aí, você vai ver que ser demitido não é algo que ele não esteja acostumado, mesmo fazendo algumas temporadas boas. Então, em 2004, ele faz a primeira passagem pelo Corinthians. Mais tarde, naquele ano, em setembro de 2004, assumiu o Corinthians para substituir o técnico Oswaldo de Oliveira e levou o time que beirava o rebaixamento ao 5º lugar da tabela. Então, nessa época aí, rapaziada, o modelo de jogo do Tite já estava sendo bem conhecido no Brasil, principalmente por recuperar times ou fazer times com não tanto investimento financeiro jogarem bem. Então, às vezes, sem muitas peças de luxo, ele conseguia fazer os times se encaixarem e ter uma forma de jogar ali. E, por exemplo, o Corinthians beirava o rebaixamento, ele levou o time ao 5º lugar da tabela. Já nessa época, o seu time era conhecido por ter uma defesa sólida, que era a marca registrada do seu estilo de jogo, e uma postura que priorizava a eficiência em detrimento do espetáculo. Aí, já tá abrindo seus olhos aí, né, rapaziada? Esse é o modelo de jogo do Tite desde que ele começou como treinador. Vencer pra ele por 0-0, tá valendo, ganhou 3 pontos, é o que vale, entendeu? Então não é de agora, você fala, pô, o que o Tite virou? Não, esse sempre foi o modelo de jogo dele. E aí a torcida do Flamengo, agora a gente vai chegar lá, vamos falar disso, né, das críticas ao modelo de jogo do Tite, mas você pode ver que, tipo, talvez pra ele seja muito difícil mudar o estilo de jogo dele, porque em décadas de carreira, esse é o estilo de jogo dele. Então, é o DNA dele saber defender mais do que talvez fazer espetáculos e fazer os times jogarem muito bem, né? Fazer o time jogar bonito, não é o estilo de jogo do Tite. O estilo de jogo do Tite é vença, né? E vença, não importa como. Então, além da Copa do Brasil, ele também venceu o Campeonato Gaúcho no mesmo ano, e esse foi um momento crucial, pois colocou o Tite nos radares dos principais clubes do Brasil. Depois ele passou pelo Atlético Mineiro, Palmeiras, Al-Ain e chegou ao Internacional, onde ele começava a se firmar entre os maiores treinadores do Brasil. Desde então, o Tite levou o time ao 6º lugar do Campeonato Brasileiro e conquistou a Copa Sul-Americana, eliminando o rival Grêmio e o Boca Juniors, e derrotando na final o Estudiantes. Venceu o primeiro jogo fora de casa por 1-0 com gol de Alex e empatou o segundo em 1-1 com gol do Nilmar nos últimos minutos da prorrogação. Ainda conquistou o Campeonato Gaúcho de 2009 em cima do Grêmio, além de ter feito uma boa campanha na Copa do Brasil, perdendo na final pro Corinthians. Se eu não me engano, essa foi aquela final que o Ronaldo deitou, né? O Ronaldo já tinha chegado, não tinha? Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, fechou? Mas eu lembro muito bem do Ronaldo dando aquele cortezinho, fazendo gol de esquerda. Além disso, foi vice da Recopa Sul-Americana, perdendo pra LDU. Agora nós vamos começar a chegar até o momento que o Tite começa a ser odiado aí, né, por grande parte dos brasileiros. Mas antes, vamos falar da segunda passagem pelo Corinthians. No Campeonato Brasileiro de 2010, o Tite volta ao Corinthians, faltando 8 partidas pro fim do Campeonato Brasileiro, com a missão de reerguer a equipe que lutava pelo título e passava por um momento difícil com quase 10 partidas sem vencer. Então o Tite chegou aí faltando 8 rodadas, não tinha muito tempo pra trabalhar, mas queria ver se conseguia ainda papar o título aí com o Corinthians, né? E nas suas 8 partidas ao final do torneio, com 5 vitórias e 3 empates, então nessas partidas a equipe marcou 13 gols e sofreu apenas 3 gols. Sempre foi uma característica muito grande do Tite, os times que tomam poucos gols, né, rapaziada? Ele fez até bastante gols aí nessas partidas, mas se você for ver, foram 8 partidas e fez 13 gols, então só algumas partidas ele fez mais de um gol ou mais de 2, muito raro, né? Então, tomar pouco gol e ganhar de 1-0, o Tite tá feliz. O Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro na 3ª posição, conquistando vaga pra pré-Libertadores daquele ano. E em 2011, o Tite já começa o ano com uma pedrada aí nos peitos, rapaziada. A eliminação na pré-Libertadores, que era algo inédito, nunca um clube brasileiro tinha sido eliminado na pré-Libertadores aí, colocou uma pressão absurda no treinador. Porém, André Sanches, que era o presidente do Corinthians na época, falou, não vai cair, o Tite vai ficar. E sustentou ali o Tite mesmo debaixo de muita pressão e muita paulada da mídia, da torcida, de todo mundo. E naquele ano o time terminou com um vice-campeonato paulista de 2011, foi pra final com o Santos, empatou em 0-0 o primeiro jogo e perdeu o segundo, mas era o Santos do Neymar, então dá pra dar um desconto aí, né, rapaziada? Ainda anularam o Neymar no primeiro jogo, mas no segundo o Santos fez o primeiro com o Arouca e o Neymar depois fez o segundo e matou o jogo. Então você percebe aí que o Tite já era acostumado com bastante pressão, mano. Então o Campeonato Brasileiro de 2011 foi um marco importante pro Corinthians,
Corinthians e pro Tite. Após a eliminação traumática na Libertadores pro Tolima e a perda do Paulistão, o Tite iniciou a campanha no Brasileirão com uma forte pressão. O time começou de forma avassaladora, conquistando 9 vitórias e um empate nas 10 primeiras partidas, assumindo a liderança isolada. Porém, o time passou por algumas oscilações, que é normal, né, rapaziada? Ninguém permanece, tipo, pô, vai vencer todos os jogos e empatar só um. Não tem como, vai oscilar. Tem desgaste, tem lesão, tudo altera, né? E os outros times vão estudando seu modelo de jogo ali também, vão conseguindo meio que counterar isso aí. O time passou por oscilações com derrotas consecutivas pro Cruzeiro e Avaí e mais tarde para times como Figueirense e Palmeiras, mas conseguiu manter a liderança ao final do primeiro turno e sagrou-se campeão no final, levando o Corinthians ao pentacampeonato brasileiro. A gente foi muito elogiado pela imprensa nacional porque nos últimos jogos ele fez substituições importantíssimas, principalmente nas últimas partidas, com a entrada do Ramires em alguns jogos e o Adriano Imperador naquela partida que ele entra e faz o gol. Foi uma partida importantíssima ali pro Corinthians ganhar aquele campeonato e teve o dedo do Tite aí diretamente. Já deu pra sentir o dedo do Dorival. Pra sentir o dedo do Tite. E em 2012 veio o ápice da sua carreira, né, rapaziada? Campeão da Libertadores numa campanha histórica e campeão mundial de maneira mais épica ainda. Só de eu falar isso aí, os torcedores do Corinthians devem estar se arrepiando todo, porque o modelo de jogo do Tite sempre encaixou muito bem com o Corinthians, né, mano? E esse time épico do Corinthians 2012 aí ganhou tudo de forma histórica. A esse momento, o Tite sem dúvidas era o melhor treinador brasileiro em atividade e não demorou muito para ser desejado na seleção. Eu lembro que todas as torcidas falavam, pô, esse cara é brabo e, mano, a seleção tá precisando de treinador, é ele, né? Depois o Tite passou um ano sabático e aí até que teve a terceira passagem pelo Corinthians em 2015. E levou a equipe ao título do Campeonato Brasileiro com 3 rodadas de antecedência e 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Atlético Mineiro. Então você pode ver que a carreira do Tite, rapaziada, é uma carreira extremamente vitoriosa, mano. Sempre conseguiu arrancar o melhor dos times pelo qual ele passou, mas times que se adaptavam ao seu modelo de jogo, que é um vencer por 1-0, por 6-0. Se a torcida abraçar, os jogadores comprarem essa ideia dele, o time com certeza vai deslanchar. Então o Tite assume o comando da seleção brasileira em 2016, depois, obviamente, da vergonhosa eliminação em 2014, todo mundo queria um novo treinador na seleção, né? E até cogitavam treinadores europeus porque falavam que o futebol e os treinadores brasileiros estavam ultrapassados, né? O Filipão aí, principalmente, foi o mais queimado depois do 7-1. Então o Tite assume o comando da seleção brasileira em 2016 e termina a passagem com 81 jogos disputados desde quando ele aceitou comandar a seleção, e ele só perdeu 3 vezes em partidas oficiais, mano. Só que as derrotas do Tite só perdeu quando não podia perder, entende? Então se você analisar o contexto geral, realmente a média do Tite é uma média extremamente absurda que comprova que ele é sim um excelentíssimo treinador. A gente reclamava da seleção do Tite, mas pelo menos nas eliminatórias a gente não passava vergonha, né? Em Copa América, esse tipo de coisa, até chegou a ser campeão. Então era bem melhor do que essa atual, né? Se você não concorda, você comenta aí. Mas pra mim, o modelo de jogo, mesmo que não era ofensivo, totalmente ofensivo, a seleção ganhava uns jogos de 2-3-0 e liderava ali eliminatórias de ponta a ponta, né? Ninguém não tinha medo do Brasil ficar fora da Copa. A primeira derrota do Tite foi simplesmente diante da Bélgica nas quartas de final da Copa de 2018. E aí a segunda derrota do Tite foi na final da Copa América de 2020, que foi disputada em 2021, né? Por causa da pandemia. Então o Brasil perdeu por 1-0 pro arquirrival Argentina no Maracanã e viu aí os hermanos fazerem a festa aí no Brasil. Foi uma derrotinha bem amarga, né, rapaziada? Tinha anos que a gente não perdia pra Argentina, então foi bem ruim. E a terceira derrota foi contra Camarões pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Mas como a seleção já estava classificada, a derrota não gerou grandes traumas. A eliminação contra a Croácia não conta como derrota, porque no tempo normal terminou 1-1, né? Então aqui, pelos dados aqui que a gente captou da FIFA, pelo menos, não conta como derrota oficial, conta como eliminação oficial. Mas, obviamente, tem um sabor de derrota maior do que todas as outras aí. Acho que nada doeu mais no brasileiro do que essa eliminação pra Croácia aí. E começou a fazer o Tite ser cada vez mais odiado, porque a substituição que coloca o Fred no jogo vem
dele, né, rapaziada? Então ele mexe muito errado aí, coloca o Fred e se ele não mexesse, com certeza o Brasil teria se classificado já que tava vencendo. Então depois da eliminação aí, rapaziada, todo o Brasil sabia disso e o Tite começa a ser muito odiado aí pelos brasileiros, não pelo retrospecto de vitórias e derrotas que ele teve na seleção, mas sim por perder em jogos que não poderiam ter perdidos, né? E principalmente esse aí contra a Croácia que marcou e ficou estampado, caiu bem nas costas dele. Então o Tite começou a ser bastante odiado aí pelos brasileiros, todo mundo pedindo pra ele sair. Já era a segunda Copa dele sem resultado, e aí todo mundo falou, pô, manda embora, e a torcida pediu pro Tite ser mandado embora e foi, né? Então depois das eliminações, o Tite disse que não treinaria nenhum time do Brasil, foi em podcast, falou, eu não treino nenhum time do Brasil, e estreou pelo Flamengo alguns dias depois. Vencendo o Cruzeiro por 2-0. Então a polêmica que teve do Tite falando aí que não treinaria um time do Brasil tão cedo e assumindo o Flamengo logo em seguida foi gigantesca, né, rapaziada? Então ele estreia pelo Flamengo alguns dias depois, vencendo o Cruzeiro por 2-0, chegando no Flamengo no meio de um furacão, no que podemos chamar de pior temporada da história do Flamengo, que simplesmente perdeu tudo que disputou. Então ele chega com grande confiança da torcida, até porque o Flamengo tava um caos, né? Os treinadores dando um soco na cara do outro e aquela bagunça, preparador físico, briga, um outro mordendo a virilha do outro, uma palhaçada. E o Tite, no meio desse furacão, consegue terminar o Brasileirão em 4º lugar e começa 2024 com muita expectativa da torcida de ganhar títulos, até porque o Flamengo vinha numa fase muito ruim e ele deu um modelo de jogo pro Flamengo, que o Flamengo não tinha um modelo de jogo, na verdade. Você chegava no Flamengo, você não sabia qual escalação ia vir, como que o Flamengo ia jogar. Então o Tite falou, não, vamos definir, o Flamengo vai jogar dessa forma, e funcionou de começo. Então ele chega e ganha o Carioca de 2024, e eu lembro que nessa época já tinha uma pressão, tipo assim, o Flamengo não aplicou grandes goleadas do Brasileirão, mas todo mundo ficava, pô, é o começo do trabalho do Tite, vamos ter paciência que ele vai acertar. E aí o Tite chega pro Brasileirão e teve um bom começo no Brasileirão, com o time chegando até ser líder do campeonato, porém sempre acompanhado de muitas críticas pelo estilo de jogo, sempre vencendo por 1-0 e colocando o time pra trás, jogando com muitos volantes em campo. Então depois que você passou ali da 7ª, 8ª rodada do Brasileirão, já se começou muitas críticas ao Tite, porque ele não abria a mão do modelo de jogo dele de maneira alguma. Então eu vi o Muricy falando isso uma vez, tem dois times que não aceitam você jogar recuado ou jogar pra trás, que é o Santos e o Flamengo. Tem dois times no Brasil que eles não aceitam esse tipo de futebol, que é o Santos e o Flamengo, porque a torcida não aceita esse negócio de ficar atrás. Eles não querem saber, eles querem saber que você tem que atacar e acabou. Isso é o pensamento da torcida. E não adianta você, técnico, ir lá querer mudar, que não vai mudar, porque eles vão tirar de lá. Então, rapaziada, não teve conexão com a torcida do Flamengo aí, e já se começou muitas críticas ao Tite como treinador do Flamengo. Um exemplo disso é a partida contra o Palmeiras na Copa do Brasil, onde o Flamengo vence por 2-0 o jogo de ida no Maracanã, e no jogo de volta vai pra segurar o resultado. E a torcida do Flamengo odeia isso. A torcida do Flamengo sempre quer que o time jogue pra frente. Então ele vai, escala ali, teve um momento que ele tira o jogador de meio campo, agora não vou lembrar quem, pra botar o Davi Luiz, cara. Então joga com um time bastante defensivo, o Flamengo toma o primeiro gol, começa a passar bastante sufoco, toma a bola na trave, e a torcida do Flamengo indignada com o Tite. Mesmo com a classificação, após o jogo, ele parece que não entende aí o DNA do clube, e é muito criticado pela imprensa, por todos os torcedores do Flamengo, chamando ele de covarde, que é o time sempre jogando pra trás. Então o Tite já começa com essa pressão aí, e muita gente falando, pô, se continuar a permanecer o Tite aí, vai ser eliminado na Libertadores. Dito e certo, né, rapaziada? O Flamengo faz o primeiro jogo no Maracanã, um jogo morníssimo, perde por 1-0 pro Peñarol e não cria nada, o Flamengo só fica cruzando bola na área, e depois no jogo da volta não consegue fazer um gol do Peñarol, pelo menos para levar a partida pros pênaltis, e é eliminado também com o Peñarol, jogando um futebol completamente defensivo. Então nisso culminou aí a demissão do técnico Tite, que foi extremamente criticado pela torcida do Flamengo, mas pelo seu modelo de jogo. Então, rapaziada, se você observar a carreira do Tite, é uma carreira extremamente vencedora. Se você observar o retrospecto dele na seleção, ele tem 81 vitórias e 3 derrotas, se eu não me engano, né? A gente acabou de falar. Então, é um excelentíssimo treinador. Porém, podemos dizer, entre aspas, se você observar a carreira dele, que ele só tem um modelo de jogo. O trabalho do Tite, a identidade dele é ganhar de 1-0, 2-0, não passar sufoco e, se for preciso, sofrer, saber se defender, que é um estilo de jogo que combina muito com o Corinthians, né, rapaziada? A torcida do Corinthians tem muita identificação com o modelo de jogo do Tite, até pela cultura do time falar, não, o Corinthians é sofrido. Então, é um time que bate bem a ideologia clube e treinador. No Flamengo, isso não dá certo. A torcida do Flamengo quer que o time sempre jogue pra frente. Acho que
por isso que o Jorge Jesus fez tanto sucesso aqui, porque ele conseguiu unir o DNA do clube com resultados dentro de campo, né? Mas o Flamengo também é uma máquina de triturar treinadores, né, rapaziada? A gente sabe disso. Então não dá pra ficar sendo viúva aí do Jorge Jesus pra sempre. Então, depois de passar pela seleção, escorraçado aí na eliminação, ter participação direta na eliminação precoce pra Croácia, Tite já começou a ser muito odiado e depois de uma passagem fraca aí pelo Flamengo, sem conquistar nada relevante, também foi muito odiado pela torcida do Flamengo. Eu acho que quase 90% da torcida pedia a demissão do Tite e foi assim que o Tite se tornou o treinador mais odiado do Brasil, não por ser horrível, mas sim pelos resultados e por sempre comandar as equipes de maiores massas aqui do Brasil, né? Ao todo, o treinador Tite comandou o Flamengo em 68 partidas com 41 vitórias, 11 empates e 16 derrotas, chegando ao cargo em outubro de 2023 e conquistou apenas o Campeonato Carioca. Então é isso, rapaziada. Se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever, meu parceiro. Deixa o like nesse vídeo e é nóis. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Um abração do Victorando. Fui!